Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, por poder trazer a palavra nesta noite. Quero agradecer meu amigo Sandro, ao qual me fez o convite, por ter me confiado. Agradecer também a sua mãe, seu pai, por ter me confiado em trazer essa palavra aqui nesta noite. Tenho certeza que não sou eu hora nenhuma, é a presença de Deus, é a graça de Deus, tanto que não vai vir de mim essa palavra, e vem da palavra do Senhor. Amém? Sem mais delongas, abra conosco a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, verso 23. É uma palavra bem conhecida, mas eu creio que cada palavra Deus tem um modo de falar diferente. Eu vim ali com a minha mãe, Terezinha. Eu me chamo Vitor, meu pai hoje não pôde vir. A gente trabalha na granja e a gente hoje chegou o pintinho pra gente. A gente tá lá cuidando, mas estamos aqui para honrar o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 8, verso 23. E a palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande abundância. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Faça a tua vontade. Estou aqui para ser o instrumento do Senhor e nada mais. Estou aqui para falar o que o Senhor quer que eu faça e nada mais. Então, Senhor, fala e faz o teu querer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tinha preparado uma outra palavra. Confesso que desde o primeiro dia que eu recebi a oportunidade para pregar, eu ia estar pregando outra palavra. E hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, preparando a palavra normal anterior, essa palavra sobreveio para mim e eu orei e foi uma confirmação do Senhor. Então eu falei: Senhor, se é essa palavra que o Senhor quer que eu pregue, é porque o Senhor quer que fala com alguém. Às vezes o Senhor quer falar com alguém de um modo diferente. Às vezes o Senhor quer fazer algo diferente. Mas antes de eu entrar na palavra, antes de eu começar a pregar, eu quero fazer uma pergunta, a qual você vai ouvir essa pergunta e se perguntar para si mesmo: quem tem estado com você dentro do barco? Não é um barco qualquer, é o barco da sua vida. Quem tem sido aquele que tem direcionado o seu barco? Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor e a gente lê novamente a palavra do Senhor que diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ou seja, a gente percebe aqui que quem estava seguindo Jesus eram os discípulos de Jesus. A gente vê aqui que em todo o tempo os discípulos confiavam em Jesus. Em todo o tempo os discípulos estavam com Jesus. Mas não é o que a gente percebe aqui nessa palavra. Se os discípulos estavam todos os dias firmes com Jesus, se os discípulos estavam todos os dias, sabia dos milagres, sabia do que ele fazia, o porquê temer? O porquê ter medo? O porquê ter medo de alguma coisa ao qual Jesus é dono de tudo? Do mar, de tudo. Aí a gente traz um pouco, sai um pouco da palavra e traz para nós, para os nossos dias de hoje. Quais são as tempestades que têm nos afastado do Senhor? Porque para mim trazer essa palavra para você,
não só para você, mas para mim também. O Senhor, Ele quer falar alguma coisa. Nada é em vão. Então, o que está acontecendo comigo e com você, que nós não temos confiado no Senhor de todo o nosso coração? Porque nós não somos igual aqueles discípulos que andavam com Jesus. Eles andou com Jesus em terra. Nós conhecemos Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus. Nós temos Jesus em nosso coração todos os dias. Amém? Nós temos a palavra do Senhor, igual foi dita aqui pelo Sandro. Tem muitos outros lugares aí que não tem, não pode ter nenhuma reunião como essa. Imagina pregar uma palavra do Senhor. Então nós temos, nós conhecemos. Nós ouvimos na internet o quanto Ele é bom. Nós vemos os milagres dEle. Nós lemos a palavra e vendo o quanto Ele é poderoso. Mas a pergunta que fica é, quando a luta chega, quando a tempestade começa a ter um pouco mais de vento, às vezes a gente tem abandonado o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje nesta noite. Para um pouco para refletir. Faz uma pergunta para si mesmo nesta noite e fala: Senhor, o que tem me tirado tanta atenção? O que tem me afastado tanto da tua palavra? Porque hoje nós temos de tudo para buscar o Senhor. Nós temos de tudo. Nós temos um culto na semana, 2, 3, tem estudo bíblico, tem de tudo. Mas quando a gente está na presença do Senhor é uma coisa. E quando a gente às vezes se afasta um pouquinho e tem às vezes uma tempestade pela vida, a gente é outra pessoa. Às vezes a gente não tem sido aquela pessoa fervorosa num culto de domingo, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, num dia qualquer lá em casa, numa segunda, numa terça. Aí às vezes as tempestades elas chegam na nossa vida e sem avisar muitas das vezes. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 minutos. E aí às vezes a gente não está preparado para aquilo e a gente pergunta: Senhor, o porquê disso está acontecendo comigo? Eu sou tão fiel ao Senhor. Eu dizimo na tua casa, eu prego a tua palavra, eu falo do teu amor, eu levo os irmãos para a igreja, eu levo para casa. O porquê disso? A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está na presença do Senhor, não quer dizer que a gente está longe das dificuldades. Aqueles discípulos estavam com Jesus dentro do barco. É como se hoje nós estivéssemos aqui, Jesus estivesse sentado nessa cadeira, com todos nós aqui, e alguma coisa estivesse acontecendo. Podemos falar bem um pouco mais perto desse cenário. É como se fosse isso. Mas nós temos Jesus todos os dias no nosso coração e uma pequena coisa nos tira o foco do Senhor. Então será que o Senhor tem sido o nosso foco mesmo? Existe uma frase que diz: quanto mais você fala com a pessoa, mais perto dela você está todos os dias. Então quanto mais nós estamos falando com o Senhor, mais perto dele nós estamos todos os dias. Se eu deixo de falar com o Sandro há 1 ano, eu não vou saber do que ele às vezes fez ou deixou de fazer, e nem ele de mim. E aí a gente vai se ver um dia e vai conversar e ali acabou. Agora, se a gente conversar todos os dias, eu vou saber onde é que ele vai, onde é que eu vou. E assim é Jesus. Mas a diferença é que Jesus ele tem cuidado de nós todos os dias. E aí, os nossos dias têm sido 24 horas, mas a gente tem triplicado de tantas coisas. E a gente tem esquecido de parar para agradecer. E as tempestades vêm, a gente para pedir. As tempestades vêm, a gente para dobrar o joelho. As tempestades vêm, a gente para ler a Bíblia. E aí Jesus fala assim: não, passou a tempestade, a gente volta à rotina normalmente. Passou o vento, a gente volta à rotina novamente. Mas Jesus ele não quer isso de nós. Ele quer constância na palavra do Senhor.
Ele quer algo que é só você e Ele. E as tempestades, elas vêm e vão, e a gente tem que entender que tem algum motivo daqui. Jesus, ele não dá uma cruz para você carregar que não seja de algo que você dá conta de carregar. Isso não é algo que eu estou falando, está na palavra do Senhor. Ele não dá um peso que a gente não dá conta. Então, se você está passando por uma dificuldade, é porque Ele sabe que você vai vencer. Agora depende de você, se você vai vencer aquela opressão com Ele ou sem Ele. Aí depende de você. Porque a gente está com Jesus, a gente vai passar sufoco. A gente vai passar adversidade. Às vezes a gente vai passar até mais pior do que aquele que não está. Mas a gente pode ter a certeza que a gente está com Ele. E Jesus, ele não veio para perder nenhuma batalha. Não é agora que nós vamos perder. Às vezes acontece alguma coisa que nós não queríamos. Verdade. Mas Ele está no barco. Às vezes acontece alguma coisa que a gente às vezes fala, Senhor, por que agora? Mas é Ele que está cuidando. Aconteceu umas coisas dessa última semana para cá, e eu conversando com a minha mãe. E a minha mãe fala, nossa, às vezes a gente não entende os planos de Deus. Às vezes mais para frente. E quando eu preparei essa palavra, o Senhor falou muito comigo. Tem acontecido coisas na sua vida ultimamente que às vezes você não tem entendido. O verso 24, ele vai nos dizer: E eis que sobreveio o mar, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus está com paz, está tranquilo, e nós estamos desesperados. Nós estamos desesperados porque nós não temos Jesus como nós deveríamos ter. Porque Jesus, ele veio para dar paz, saúde, alegria. Ele veio para salvar, curar, libertar, e nós estamos no desespero do mundo. Nós estamos fazendo algo que era para hoje, nós estamos fazendo para um mês depois. Nós estamos desesperados. E são coisas básicas, são coisas mínimas. E o que a gente deveria de ter, a gente está deixando de lado. E a gente vê dia após dia as coisas só funilando. A gente vê o quanto as coisas lá fora têm sido um pouco mais complicado para a gente viver como cristão. Então, se a gente não guardar a palavra do Senhor, você pode ter certeza que as tempestades vão vir. Mas se a gente não ter a palavra do Senhor dentro do nosso coração, a gente vai desistir. Porque é Ele que tem dado força dia após dia. É Ele que tem liberado, é Ele que tem salvado, é Ele que tem curado. É Ele que acalmou aquela tempestade. Mas Jesus, ele disse: Ei, homens de pequena fé. Ei, homens, o porquê vocês não confiaram mais? Eu estava do seu lado e vocês me acordaram? Eu estava dormindo, eu sou o dono de tudo e vocês estão ainda perguntando. Sabe o que Jesus quer dizer para nós nessa noite? Nós temos que confiar mais no Senhor. Nós temos que abrir mais o nosso coração e falar: Senhor, cuida de mim, cuida dos meus planos, cuida dos meus sonhos, cuida do meu barco, cuida da minha casa, cuida da minha igreja, cuida da minha semana. Às vezes nós temos buscado o Senhor apenas para passar as adversidades. E quando a gente busca o Senhor só para passar a adversidade, às vezes o Senhor até deixa a gente passar porque aquele único momento que a gente tem com Ele. Aquele único momento, às vezes, que a gente dobra o nosso joelho e fala: Senhor, socorro. Eu não vou falar que eu nunca passei, porque eu já fui assim. Às vezes eu já deixei de buscar o Senhor por algum tempo, e quando chegava alguma coisa assim, eu falava: Senhor, eu entendia que o Senhor só queria estar comigo todos os dias. Eu só entendia que o Senhor só queria estar comigo todas as manhãs. E às vezes eu acordava, em vez de eu ler a palavra, eu ia mexer no celular. E às vezes antes de eu ir dormir, em vez de eu dobrar o meu joelho, eu já ia dormir direto. E aí quando a gente está num culto, a gente lembra da presença do Senhor e fala: Senhor,
quanto é bom estar na tua presença, mas a gente tem que querer estar na presença do Senhor. A gente tem que querer abrir o nosso coração e falar: Senhor, eis-me aqui. Não adianta nós hoje sair todos aqui. Alguém que entrou aqui enfermo, sair curado. Um que às vezes está com uma causa na justiça, essa causa ser liberada. Alguma coisa acontecer na vida de alguém, se amanhã a gente continuar da mesma forma. A vida, ela vai passando, e se a gente não agradecer, não aproveitar o tempo que a gente vai perdendo. E o tempo fora do Senhor é complicado de recuperar. Porque é uma luta que nós temos para buscar o Senhor. Não, amanhã eu oro, amanhã eu faço. Amanhã a tempestade chega. Amanhã às vezes não pode dar tempo. Amanhã às vezes você não pode ter a oportunidade que você tem hoje. Amanhã às vezes não pode ser mais o dia que você tem hoje. Hoje às vezes pode ser o último dia. Então a palavra do Senhor é: quem tem cuidado, quem tem estado, quem tem direcionado o seu barco. Será que você tem tido mais medo do que a presença do Senhor? Vamos orar por libertação. Será que você tem tido mais oportunidade de falar com seu vizinho, de pedir ajuda com seu vizinho, do que dobrar o seu joelho no seu quarto e falar: Senhor, socorre-me? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? É dele. Não tem que buscar no vizinho, não tem que buscar no amigo, não tem que buscar na família. Tem sim, mas primeiro é ele. É ele que é em primeiro. Ele falou, Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito. Ou seja, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor enquanto nós devemos encontrar. A palavra do Senhor, ela quer nos dizer que enquanto nós estamos vivos, nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. O Senhor, ele não quer frio, morno, não. Ele quer algo constante conosco. Porque nós não precisamos apenas buscar o Senhor hoje e largar Ele amanhã. E as dificuldades? Será que as nossas dificuldades têm sido um problema maior do que o Senhor? Um Senhor que deu a vida para nos libertar, nos salvar, nos curar. Às vezes eu leio uma palavra dessa e falo: nossa, se eu estivesse naquele barco, eu acho que eu teria confiado. Mas nós vivemos isso. Nós só não vivemos o mesmo cenário, mas nós vivemos isso. E nós não confiamos no Senhor. Nós não acreditamos na presença. Nós não acreditamos no teu poder. Nós não acreditamos no teu milagre. E o Jesus que curou, que parou aquela tempestade é o mesmo que está aqui hoje. Apenas isso que nós temos que entender, nada mais. Jesus, ele não quer muita coisa. Se for para ouro, prata, isso ele tem. Se for para ter uma coisa e outra, isso ele tem. Ele só quer o nosso coração verdadeiro. Ele não quer muita coisa. Ele só quer o nosso coração verdadeiro diante dele. Ele só quer a nossa alma diante dele. Ele só quer a nossa vida diante dele. Ele não quer nada mais. Ele não quer que a gente se morre fazendo uma coisa e outra. Ele já fez isso por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele já pagou o preço que tinha que pagar por nós. Agora é nós buscar Ele. Agora é nós se entregar verdadeiramente diante dEle. Voltando para a palavra. O verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. A gente percebe aqui que a gente fica desesperado por pouca coisa, sendo que a gente tem a solução do nosso lado. A gente fica desesperado, igual aquela frase: a gente faz uma tempestade num copo d'água.
por pouca coisa, sendo que a gente tem um dono de tudo em nossas vidas. Às vezes, as oportunidades que a gente tem hoje de estar diante do Senhor, ora ao Senhor e agradeça a Ele por tudo que você já tem passado, mas pede perdão a Ele pelas vezes que você não tem sido justo com Ele. Pede perdão a Ele pelas vezes que você não tem sido justo na presença dEle. Pede perdão a Ele pelas vezes que você às vezes tem trocado a presença dEle por um momento qualquer lá fora. Se a gente não tem Jesus, a gente não tem nada. Eu tinha pedido o Sandro que no final ele colocasse um louvor, porque nesse louvor eu quero que você busca o Senhor hoje com uma profundidade maior. Eu quero que você apresenta os seus problemas. Eu quero que você apresente as suas tempestades ao Senhor. Eu quero que você se entregue mais ao Senhor hoje. Mas não seja só a igreja de hoje, seja de amanhã também. Seja de sábado também. O inimigo, ele usa as pequenas circunstâncias para nos fazer afastar da presença do Senhor. Mostra para ele que você tem um Deus maior do que ele. Mostra para ele que você tem um Deus mais forte do que ele. Não deixa ele te derrubar por qualquer coisa, não. A palavra vai nos dizer que aonde Deus está, o mal tem que sair. Então, se o Senhor está conosco, não há mal em nosso meio. Se há mal em nosso meio, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo. Se há mal em nosso meio, é porque tem alguma coisa acontecendo. É porque às vezes a gente não tem buscado o Senhor em primeiro lugar. Em todo momento, se a gente for ver, se a gente for ler a palavra do Senhor, tanto que o primeiro livro, o primeiro capítulo da palavra do Senhor vai nos dizer que Ele criou primeiramente e depois. Então não pensa, eu não sei o que cada um aqui veio buscar hoje, se está passando por um momento complicado ou não. Mas não pensa que esse momento que você está passando é maior do que a presença do Senhor. Ah, eu não estou passando isso, mas a minha família está. Não pensa que esse problema que a sua família está passando é maior do que a presença do Senhor. Dobra os seus joelhos, se entrega diante dEle. A presença dEle está conosco todos os dias, Ele está aqui para nos libertar e salvar. Só basta eu e você dar espaço para Ele. Porque Ele não é esse Deus qualquer um que chega e faz o que Ele quer, não. Primeiramente Ele bate na porta e Ele diz: aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, dá espaço para Ele cuidar mais de você. Dá espaço para Ele te dar mais oportunidade. Dá espaço para Ele ajudar você a decidir as suas coisas. Dá espaço para Ele caminhar com você. Dá espaço para Ele ir para o trabalho, vir do trabalho com você. Dá espaço para você voltar para casa hoje com Ele. Porque se nós não se entregar verdadeiramente, não tem como, irmãos. Não tem como o Senhor fazer as coisas para a gente, se a gente não se entregar verdadeiramente a Ele. Mas olha que Ele faz, porque Ele é amoroso. Aquele ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, ele falou: olha, se o Senhor voltar, lembra de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarei comigo no paraíso. Agora você me pergunta: aquele ladrão tinha feito alguma coisa para agradar Jesus antes? Foi tudo ali de última hora, então não pensa que todo o tempo perdido está perdido, não. Não pense que os seus planos perdidos estão perdidos, não. Ainda dá tempo para você voltar. Ainda dá tempo para você voltar a buscar o Senhor de todo o seu coração.
a sua intimidade que você tinha, o seu desejo de orar igual você tinha, o seu desejo de vir na casa do Senhor igual você tinha, o seu desejo de fazer as coisas para o Senhor igual você tinha, e às vezes por uma circunstância isso está acabando, e hoje às vezes você só busca o Senhor para pedir. Não, agradeça. Busca Ele para falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque Moisés sabia do problemão que ia enfrentar na frente. Moisés sabia do que ele ia enfrentar lá na frente. Mas ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Seja como Moisés. E Moisés foi. Ele era gago, mas ele foi. Ele tinha seus problemas, mas ele foi. Ele tinha Arão contigo? Tinha. Ele foi, ele fez o que o Senhor tinha que fazer. Então seja firme, seja forte, seja corajoso. Bate o pé no chão e fala: Senhor, o Senhor é o meu Deus. E não é essa tempestade que vai me afundar. Não é esse barco que vai me afundar. Porque o Senhor está na minha vida, o Senhor está na minha casa. E eu tenho fé que eu estando com o Senhor, eu não preciso de mais nada. Amém? Eu vou pedir o Sandro para colocar um louvor. Eu gostaria de pedir a permissão dos pastores para a gente reunir aqui e fazer um momento profético nesta noite. Não vamos voltar para casa hoje de qualquer forma. Vamos voltar para casa hoje de coração aberto ao Senhor. Não vamos vir só em mais um culto. Vamos voltar ao Senhor e mostrar para o Senhor que nós ainda está disposto a receber Ele. Amém? Eu vou pedir o Sandro e gostaria de pedir a permissão dos pastores para a gente estar orando. Para quem quiser oração, quem quiser vir aqui à frente, a gente vai estar fazendo um momento profético aqui. Vamos estar clamando a presença do Senhor. Vamos estar buscando a presença do Senhor de verdade nessa noite. Vamos rasgar o nosso coração. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se ajoelhar, ajoelhe. Mas não volta para casa do jeito que você está. Volta melhor. Volta com Ele. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. E que o Senhor venha continuar falando no coração de cada um nesta noite. Amém. Amém. E amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos para casa, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, que a gente vamos orar, vamos falar com Deus. Agradecer por este momento. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, Santo Israel. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa, de glorificar o teu santo nome, louvar o teu santo nome, ouvir a tua palavra, Pai. Senhor, nos capacita, nos dê estratégia, nos fortalece, para que nós possamos colocar essa palavra que foi ministrada aos nossos corações em prática em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Senhor, que seja alcançada pelo Senhor, papai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.